Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar sobre como você cria um alter ego e como que você faz isso ser você mesmo. Tipo, você vai literalmente criar uma nova versão sobre você e eu vou ser muito prático, eu vou ser muito direto ao ponto e eu quero que você entenda que se você não assistir esse vídeo até o final, você não vai entender como que faz isso, porque eu vou te dar exercícios, eu vou te falar como que funciona na prática. Então vamos lá, em poucas palavras, o que que é o alter ego? O alter ego nada mais é do que a versão nova de você que você deseja ser. Ponto. Só que o que que acontece? Se você parar para analisar, quando você tinha 16 anos, comparado ao, sei lá, se você tiver 30 ou 25 anos, você é uma pessoa completamente diferente. Mas para você se tornar quem você é hoje, você teve que gerar determinadas mudanças. E aí, eu tô com o roteirinho aqui do lado, então não se preocupe se eu ficar olhando muito pro lado aqui, é porque eu tô lembrando do conteúdo que eu fiz. Se você quiser criar uma nova versão sobre você, você vai ter que aplicar a lei da suposição, que é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, e eu vejo muitas pessoas falando muitas coisas fantasiosas do tipo, ai, você tem que assumir, você tem que ser isso, blá, 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 blá." Não, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Para você criar uma nova versão sobre você, existe um passo a passo, é simples, é fácil, não é difícil. Mas uma coisa você tem que entender: toda mudança precisa inicialmente de um primeiro passo. E esse primeiro passo, olha eu falando igual o coach agora, esse primeiro passo geralmente é uma suposição. É como se eu estivesse apostando, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer até ser, ou eu vou fazer acreditando que vai ser. Então, aquilo se torna uma mentira bem contada, se torna verdade. Um político, ele não fala que o que ele está falando é mentira. Ele conta como se fosse verdade e quem tem que descobrir que é mentira são as pessoas que vai ter que pesquisar, vasculhar e tudo mais. Então nós vivemos em um mundo de fantasias, aonde as pessoas vão mostrar para você o que elas querem que você vê, não é quem elas são. Por exemplo, uma mulher que mostra muita bunda na rede social é uma mulher que quer muita validação. Ela precisa de like, ela precisa de elogios, ela precisa de confirmações de que ela é bonita e de que ela é linda e de que ela, enfim, ela precisa desse critério para conseguir ter uma boa autoestima. Só que isso é uma criação de um alter ego, querendo ou não. Só que isso mostra que a pessoa é muito frágil. Mas vamos lá. Eu vou ser bem prático com você. A ferramenta principal da criação do alter ego no início é o que? É a mentira. Sim, é a mentira. Porque o que acontece? Para você mentir de forma calculada, para você criar o seu alter ego, você usa a lei da suposição. Eu vou te dar um exemplo bem claro e certo. Quando você está num lugar onde ninguém te conhece e você, sei lá, vamos supor que é um ambiente de negócio, e um cara pergunta o que que você faz, você mente assim, você está bem arrumado, né? Então você fala, ah, então eu sou gestor de uma agência de publicidade lá em São Paulo. Aí o cara fala, sério, não sei o que e tal, e aí vocês começam a puxar o assunto, do nada ele fecha um negócio com você e você ganha dinheiro e tudo mais, e aí as coisas vão crescendo. Você entende? Isso é um alter ego, gente. Isso é um alter ego. Você está criando um alter ego. Só que você não, eu não tô falando pra você mentir compulsivamente, tá? Eu não tô falando pra você mentir compulsivamente. Mas você tem que mentir de forma calculada, porque o primeiro passo para você criar uma nova imagem de você é a suposição. Você está supondo algo, você está, digamos assim, construindo algo. Então, tipo, isso não é sólido à primeira vista. Então, para você ser uma versão nova, para você ser aquela pessoa com autoestima elevada, você precisa ter uma, um primeiro passo. Você precisa ir, você precisa fazer. Agora vamos lá. Por que, que as pessoas cometem o erro de criar um alter ego e não conseguem criar um alter ego da forma certa e acaba se frustrando com esse nome, um alter ego? É o seguinte: toda vez que você for ser essa nova versão sua, ela não precisa ser todo dia, toda hora, às 24 horas por dia, porque até porque você não vai conseguir fazer isso. Porque para mudar a pessoa, nenhum ser humano consegue mudar do nada de um jeito para o outro.
entendeu? Tipo, você vai começar, vou te dar um exemplo, você quer começar a ser uma nova pessoa que fala inglês. Primeiro, vai ser difícil se você não souber inglês. Segundo, você vai ficar pensando em português, porque o seu pensamento ele é em português, porque a sua mente foi programada em português, entendeu? Então é difícil de você ter essa mudança. Agora eu peguei aqui uns exercícios, tá? Eu vou passar para você o seguinte. Ah, não, eu tava falando. Olha, eu confundindo os pensamentos, perdão, pessoal. Eu vou explicar primeiro o erro das pessoas que cometem a questão do alter ego. O que que acontece? As pessoas, elas pensam o seguinte: eu vou começar a agir 24 horas como se eu já tivesse aquilo que eu quero e vai acontecer. Não, tem que ser de forma calculada. Primeiro, você tem que ter um espelhamento externo. O que que é o espelhamento externo? É como se você precisasse que as pessoas confirmassem o que você está sendo. Eu vou te dar um exemplo. Quando você começa a estar em um outro ambiente e fala que você é, sei lá, especialista em alguma coisa, ninguém sabe que é, então todos vão acreditar que é. Quando você fala isso, as pessoas te tratam de forma diferente e você fica de outra forma automaticamente. Isso é uma construção, isso cara, eu acho isso um bug mental. Por quê? Porque do nada você se comporta diferente porque a outra pessoa tá te validando a versão nova que você é. Você entende? Então, tipo assim, é muito louco esse efeito, sabe? Então vamos lá. A partir do momento que você transmite essa visão sua nova para outra pessoa, a outra pessoa devolve a imagem que você está mandando para ela. Se você vai mal arrumado num lugar, as pessoas vão ter uma visão sobre você. Se você vai bem arrumado num outro lugar, as pessoas vão te tratar de forma diferente. Você tá mais bonito, a pessoa te trata diferente, no bom sentido. Se eu comprar um Rolex falso e ir para um ambiente de rico, ninguém vai falar que é mentira, ninguém vai falar que é falso. Você entende o que eu tô falando? Então é um jogo social. Quando você tá nesse ambiente, vamos supor que você entra num ambiente lá, só milionário, você tá com um Rolex falso no pulso. Quando você entra com um Rolex falso no pulso, ninguém vai duvidar que você é milionário também, tá? A não ser que você entregue muito em jeito de ser, em comportamento, né? Aí quem é rico vai entender que você não é, né? Agora a questão é o seguinte: o erro das pessoas é tentar achar que você vai conseguir ser a nova versão 24 horas por dia. Você não consegue. Você precisa ter, primeiro, um comando mental. É o que eu falo várias vezes. O cérebro é como se fosse um computador e a mente ajuda a potencializar isso. O que você tem que fazer? Ó, eu criei aqui um passo a passo. Você vai ter que dar um nome para o seu alter ego, ou seja, um nome. Qual que é o nome? Pode ser de zoeira? Pode. Sei lá, você pode chamar. Eu acho que é melhor você levar a sério, né? Então, coloca um nome real, entendeu? Coloca um nome real. É importante que ele representa quem você é de verdade. Tipo assim, ele tem que ser realmente a representação daquilo que você quer. Então você vai ter que dar uma pensada a respeito disso. Mas relaxa que você aplicando esse passo a passo, você vai realmente criar um alter ego de forma eficiente, tá? Vamos lá. Escreva como se ele se veste e age. Ou seja, a sua versão, ela é literalmente uma outra pessoa. Ela se comporta de uma outra pessoa, de uma outra forma, entendeu? Eu vou te dar um exemplo mais simples. Aqui eu tô falando de forma séria, com vocabulário diferente. Agora, quando eu tô em outro lugar, eu falo. Se eu ver que a pessoa fala, mano, eu falo, mano, e aí, mano, não sei o que, mano do céu, você não tá ligado, velho. Mano do céu, você entende? Eu incorporo um outro personagem. Isso é um alter ego, entendeu? Só que a gente não precisa chamar isso de alter ego, a gente pode chamar de outra coisa. Mas eu crio um personagem que se envolve com aonde ele tá, entendeu? Ele se adapta aonde ele tá. Então, se eu precisar falar mano, eu falo mano, entendeu? Então, se eu precisar falar, tipo assim, eu já fui no Nordeste. No Nordeste é Nordeste? Recife é Nordeste? Eu não sei se Recife é Nordeste, eu acho. Bom, eu não vou nem especular, mas enfim. Lá eles falam um sotaque meio nordestino. Então, eu já falei nordestino, sem saber nordestino, lá num ambiente onde o pessoal fala mais arrastado assim. Sabe qual que é o legal? As pessoas te veem de uma forma diferente, entendeu? Elas meio que, sabe, elas te abraçam. Então você tem que se adaptar. Então eu faço isso, tá? Então
escreva como esse personagem ele age, fala e se veste, tá? E cria um código de ativação. O que é um código de ativação, gente? Código de ativação é basicamente o seguinte: sabe quando você tem um trauma? Sei lá, aconteceu uma coisa que te traumatizou. Você viu um acidente na rua. Não, você sofreu um acidente na esquina fulano de tal. Aí toda hora que você passa naquela rua, tem uma ativação daquele trauma. Você relembra aquela memória e vem uma sensação, você começa a se sentir diferente, e aí, bum, do nada você virou aquilo ali. Isso daí é uma ativação, querendo ou não, tá? Agora, você, para criar o seu alter ego, você pode ter um outro tipo de ativação. O que seria essa ativação? Você pode ter uma música, então você escuta uma música. Por exemplo, você tem que ter o seu alter ego numa apresentação no trabalho. Então, antes de ir para o trabalho, eu vou criar todo um ritual. Eu vou escutar uma música, essa música eu já vou começar a imaginar, puxar aquela energia do meu alter ego. Quando eu saio da porta dali para fora, eu já me tornei aquele alter ego. Eu já me tornei a minha outra versão, entendeu? Comecei a falar diferente, comecei. Pronto, entendeu? E eu vou te falar uma outra coisa. As pessoas vão estranhar quando você for se comportar diferente se são pessoas que te conhecem, tá? Não estranhe, vai ser um pouco desconfortável você começar do nada a falar de outro jeito, se vestir de outro jeito em determinados momentos. As pessoas vão pensar, provavelmente, se elas te conhecem, elas são pessoas mais próximas a você, elas vão perceber isso, mas não, cara, não precisa se explicar, entendeu? Não, esse tipo de coisa você não precisa se explicar. Agora, quando é um ambiente novo, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque a imagem que vai ficar impressa na cabeça das pessoas é a imagem que você quis transmitir para as pessoas. Então, eles não têm outra imagem sobre você, é aquela que você passou, entende? E você passou de forma calculada. Olha que legal. Então, para você criar um alter ego, você só precisa dessa ativação. A ativação é a música, pode ser outra coisa, pode ser uma roupa específica. Por exemplo, qual que é a roupa que representa o seu alter ego? Vamos supor que é essa roupa. Então eu coloco, eu me torno. Coloquei e me tornei. Cara, se você é homem, você vai entender que quando você usa um terno, você se sente diferente. Não parece que você está usando uma capa diferente? Do nada você fica mais elegante, você já se sente do outro jeito. Por quê? Porque é uma ativação. É uma coisa arquetípica. Do nada você usa e do nada aquela energia ativa em você. Então, é, é basicamente isso. Aí, o que que acontece? Ó, as ativações pode ser música, como eu estava falando, que eu dei o exemplo, pode ser uma peça de roupa ou uma frase que você fala para entrar no personagem. Uma frase mental, literalmente. Tipo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Ativação do, sei lá, do, vamos criar um nome para ele, pro Frederico. Bom, sabe, tipo, ativação pro Frederico. Ou eu pego, escuto uma música e começo a fazer um mantra. Ativação do fulano de tal, ativação do fulano de tal, ativação do fulano de tal. Eu começo a subir aquela emoção, eu começo a imaginar aquela versão, eu começo a sentir, eu começo a sentir. É um processo mental. É de manipulação mental. Manipulação mental é você fechar o olho, escutar uma música e puxar a energia, e a energia vai vindo. E a energia vai vindo, do nada você recebeu aquele sentimento. Quando você recebe a energia, você não pode racionalizar demais. Porque o que acontece? O que as pessoas não falam sobre o alter ego é o seguinte: esse ritual aqui é semelhante a um tipo de incorporação, sabia? Eu não sei se vocês já viram incorporação ao vivo assim, mas parece muito. É, mas é o seguinte: quando você puxa a energia, você vai sentir uma coisa diferente. E você tem que deixar. Se você tentar racionalizar, o que é racionalizar? É você falar, nossa, que estranho, nossa, peraí. Aí você vai tentar voltar com a sua versão normal. Quando você tenta voltar com a sua versão normal, você vai estragar a brincadeira, digamos assim, entendeu? Então, você tem que levar a sério.
levar a sério. A criação do alter ego é uma manipulação mental. Pessoal, mente não é raciocínio lógico somente. Mente é abstração, manipulação de energia. A mente não tem limite. Então você brincar com a mente é você também brincar com o seu corpo, porque você vai sentir uma emoção, você vai começar a agir de uma forma diferente. Quando isso acontece, acabou, é você manter energia, entendeu? Então, quando você quiser desativar também, é a mesma coisa, você pode criar uma frase para desativar, entendeu? Mas é importante que você anote isso e organize da forma como eu estou falando, tendo uma roupa específica, um jeito de se falar, um jeito de agir. Isso tem que estar esquematizado dentro de você e você tem que carregar isso com você e fazer bastante vezes, tá? Porque assim você vai acostumando a você ativar isso, entendeu? Cara, pensa o seguinte, eu vou dar uma ativação. Eu tô falando aqui leve e normal. Aí vamos supor que eu vou começar a fazer ligações para vender um serviço, sei lá, um corretor de imóvel vai ligar para o cliente para vender um imóvel. Ele vai começar a falar grosso. Olá, boa tarde, não sei o que. Olá, boa tarde, é o João. Você entendeu? Ele fez uma ativação. Ele incorporou um personagem. Ele criou um alter ego. Você tá entendendo como é simples? Não é difícil. A abstração que a gente faz em cima disso é o seguinte: é que quanto mais eu coloco coisas dentro desse alter ego, mais fica complexo. É porque eu estou passando de uma forma simples para você, tô dando poucos exemplos e tudo mais. O teu alter ego, cara, ele pode ter muitas facetas, muitas coisas. Você pode ter mais de um alter ego, entendeu? E isso não é dupla personalidade, tá? Você pode ter várias personalidades, digamos assim. Você tem que ter ativação, você tem que ter esse ritual que eu tô te falando, de puxar a energia. Você tem que ter, saber exatamente como é a, a forma como ele age, como ele se veste. E pronto. Ativou, manteve energia. Quis desativar? Desativa. Volta ao normal. E até no processo de desativação, você tem que levar a sério. Por exemplo, vamos supor que eu desativei. Tipo, eu dei uma caída no meu corpo, eu tô mostrando pra minha mente que uma energia saiu. Voltei ao normal. Quanto mais você faz esse ritual, mais o teu corpo vai entendendo. E ele vai se acostumando e ele vai levando cada vez mais sério. Por mais que não sei qual é o nível de consciência que você está me assistindo, tem em relação a isso. Mas dependendo de como você vê o que eu estou falando, você pode ou achar ridículo ou achar muito prático e interessante. Porque o que eu estou falando, pessoal, é manipulação mental, cara. É manipulação mental, não tem segredo. Manipulação mental é uma coisa assim que existe e sempre existiu. É a mente. A mente não se brinca, cara. A mente é coisa séria. Você sabe que as empresas elas fazem vários artifícios para entender sobre a mente humana e para manipular você para o consumo, cara. Então, assim, os caras sabem trabalhar a mente. Então, você também tem que saber trabalhar a sua mente para o seu favor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você sentiu alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei, que eu não falei, cara, comenta aqui também, comenta o que você achou e deixa sugestões de próximos vídeos, coisas que você queira saber a respeito desse vídeo aqui, você coloca aqui que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Mas eu não sei se existe um vídeo mais completo e autoexplicativo como esse sobre alter ego, porque, cara, eu expliquei de forma muito simples. Mas se você quiser ouvir essas meninas aí de 17, 18 anos te ensinando a criar uma versão viagem na maionese, você pode ir lá também, não tem problema não. Fica ao seu critério. É isso, vou ficando por aqui e segue firme na Matrix.